aí, rascunhos? Rascunhos econômicos. Estão me ouvindo? Estamos. Rascunhos, você tem que decidir de qual lado você está na história. De Deus ou do MBL? Eu pretendo estar do lado de Deus, mas assim, Amém, 9 horas da amém, manhã. graças a Deus, mano. Aí sim, porra! É Deus, porra! Mas assim, 9 horas da manhã, assim, essa Ai, porrada no fofo. peito, assim. Fofo, pô. E aí? Pô, tu ainda teve dúvida, pô. Ainda não vamos responder, pô. Não, calma aí. E aí, tudo bem com vocês? Eu venho diretamente do futuro, onde o sol já está raiando, são 9 horas da manhã, um calor desgraçado. Meu querido, você é o único com quem eu tenho discordância na internet, você sabia? Eu não consigo mais discordar de ninguém na internet agora. Eu só chamo de burro. Pô, Nós somos os únicos que ainda debatem. Não, mas você sabe que esse negócio do. Acho que você tá falando do vídeo do imposto é roubo, né? O pessoal já fez o corte? Não sei. Eu não vi porque eu tava dormindo até 10 minutos atrás, né? Eu não sei o que aconteceu nas últimas 6 horas. Que horas tu vai trabalhar? Você quer essa informação sensível mesmo? Porra, é uma informação sensível. A hora que tu trabalha, manda aqui no privado aí então, pô. Ô, mano, hoje eu tava correndo esses dias aqui, mano. Eu fiquei preocupado, mano. Os caras da Oficial de Justiça são foda, mano. Eu tava correndo na rua, aí um cara parou assim na frente da garagem dele pra entrar em casa. Saiu a porra de um velho do mato correndo. E chegou do cara, bora, Oficial de Justiça, toma, Ramon, toma. Bora, Ramon, toma aqui, assina aqui. O cara tava dentro do mato esperando o cara entrar em casa, mano. Oficial de Justiça? Eu não sabia que era assim, não, Miorim. Eles ganham dinheiro quando entrega um negócio? O que é? Mas são pagos pra isso, né? Mas se ele não entregar, ele não recebe, não? É aquilo, é funcionário público, depende de quanto ele ama o Estado. Ele pode enganar também. Ele ficou de tocaia pra fazer a justiça. Pô, mano, caralho, esse cara é bom, tá? Eu pensei que ele ganhava adicional por fazer isso. Não. Só porque ele é mal mesmo. Ele só quer exercer o trabalho dele. Sim. Esse é o Funça, né, mano? Ele, né? É o Funça por excelência, mano. Entendi. É o que eu acho que ele quer pro mundo, gosta. Né? Não, jamais. E provavelmente esse Funça é libertário, viu? Provavelmente. Porque tem esse fenômeno. Em Barbacena, desculpa. Não, acho que a maior chance dele ser petista. Acho que o Barbacena 80% votou no PT. A chance é dele ser petista. Não, a chance, mas veja, em Salvador também, muita gente vota no PT e você tem funcionários públicos que são libertários. Então, mas o 38 não é de Salvador, né, mano? Tu errou a localização. Eu errei, desculpa. Você vê, né? Minha argumentação é muito fraca. Nem pra isso eu sirvo. Ô, meu querido, eu queria te contar, mano, o que a gente tá fazendo, mano. A gente tá fazendo um movimento cristão e libertário, mano. A gente tá fazendo um movimento que tem a intenção de enfrentar 6 inimigos, mano. O messianismo político, a terceira posição, o comunismo, o oqueísmo, a tecnocracia e o tradicionalismo, mano. Caramba! E pra se inscrever nisso aí já vem com o exército privado, uma possibilidade de fuga pra algum lugar, porque você tá querendo brigar contra Deus e o mundo, né? Não. Você tá querendo não tá querendo brigar contra Deus. Não, esses aí, na verdade, são os inimigos da nossa fé, né? Não, sim. Mas isso é uma coisa que eu queria... Pode falar. Querendo ou não, agora falando sério, eu coloco no canal, o canal é para divulgação científica, né? Mas eu venho tentando esclarecer algumas coisas e eu não vi o que vocês fizeram do react do vídeo lá do Imposto é Roubo. Só que me falaram, né? Tem muito motoboy. Pior que esse não foi motoboy de treta, não. Isso aí realmente foi uma pessoa querendo ajudar. Não, isso aí realmente foi gente boa, né? Até sabe que é.
Alô, Adamska. Aí me falaram que o Marlboro falou que o problema era como era a aplicabilidade. Não, eu concordo. Esse é um problema mesmo. Mas no canal eu fico um pouco restrito a só mostrar o problema, porque eu quero realmente mostrar a dúvida para as pessoas de alguns pontos, para as pessoas poderem se convencer, entendeu? E aí procurar gente que vai mais, procurar vocês, procurar outras pessoas, ou até autores mesmo, se a pessoa tiver saco de ler sem ficar um conteúdo audiovisual, de ver outras alternativas, entendeu? Por isso que às vezes eu sou um pouco prático. Sim. Não, o sentido da aplicabilidade que eu tava falando é justamente para alegar a falsidade da sentença anterior. Não é tipo assim, como é que quanto é 78 vezes 88 dividido por 3, hein? Não foi isso não, tá ligado? Tipo, foi uma parada, aquele tipo de aplicabilidade que implica numa contradição prática, que aí exaure a exerção argumentativa do ponto inicialmente elaborado, tá ligado? Então, por exemplo, ao mesmo tempo em que a igreja pede esse tipo de... sobre a questão do imposto, né, que tu elaborou ali, afirma aquelas questões sobre imposto, ela simultaneamente também... E eu acho que o Miorin até leu o texto dele aqui, eu acho que inclusive seria bom depois tu dar uma olhada no texto que o Miorin fez, que eu acho que ficou muito bom. E olha que eu sou dos maiores críticos da escrita do Miorin. O Miorin geralmente escreve... bons argumentos, é bem bolado. Ele escreve muito parecido do jeito que ele fala. Mas a IA, mano, ela ajeitou o texto do Miorin e o texto do Miorin ficou fenomenalmente bom. E o que o Miorin elaborou ali no texto... E ele nem sabia que tu tinha feito esse vídeo. Foi meio que acidental mesmo, assim. Ele demonstra, inclusive, que se você for seguir, inclusive, os parâmetros da igreja, a percepção na verdade, de se ausentar do pagamento de imposto. Do que a igreja cobra do legislador, da autoridade, tá ligado? Para ser justa. A autoridade legal, né? Que realmente ela pode fazer aquilo, né? Não justa, eu esqueci a palavra. Tu até falou lá. Legítima. A legitimidade, para ser legítimo o Estado, ele tem que ser o Estado brabo, tá ligado? Ele tem que ser, tipo, prezar pelo bem comum, ele tem que ser bom, ele tem que buscar X, ele tem que buscar Y, sem pecado público, evitando os políticos pecado público. E assim, é o antagonismo do que o Estado hoje é no mundo. O que a igreja pede do Estado. De fato, é um antagonismo. Tá ligado? Então, a aplicabilidade que eu tava falando é justamente do cristão. Por exemplo, hoje no Brasil, se alguém quiser abortar, vamos dizer, você transou com a mulher, você gozou dentro dela, e ela tá grávida de você. Você briga com ela. Ela vai lá no estado, na delegacia, faz um BO. Na delegacia da mulher. Ela não precisa nem comprovar, tá? Agressão, nada. Ela faz o BO de estupro. Ela pega esse BO e ela vai numa clínica de aborto e aborta a criança. Legalmente. E isso é pago com nosso dinheiro de imposto. Então, sem falar das prostitutas que os políticos pagam com o nosso dinheiro, com a cocaína, tudo isso é de percepção popular a respeito dos prefeitos, vereadores, governadores, deputados e assim sucessivamente. Então, na verdade, eu acho que o ônus daquele que traz sobre a questão do imposto é maior do que aquele que diz que é melhor que você não pague o imposto. O ônus, tá ligado? Dado, pelo menos, o que é o Estado brasileiro. O Estado brasileiro, ele é muito escancarado em suas problemáticas, né? As suas execuções. Por exemplo, quando eu pago imposto, eu estou pagando também para quem tem a segurança pública, por exemplo. E nós temos de 40 a 50 mil homicídios. Só que quando um policial mata um bandido, eu também tenho que me preocupar com esse bandido que está sendo morto pelo policial porque eu sou católico. E nós temos um alto número de mortes de policial contra bandido. Isso também deveria ser uma coisa que o Estado deveria prezar, né? Por o menor número de abate de bandidos possível. A quantidade de pessoas que morrem no SUS, né, por causa do que é o SUS, né, da problemática sistematizada do que é o SUS em sua organela. E o Estado providencia com que seja ainda pior, né, o SUS. De como o SUS é organizado, né, a sistemática do SUS. Então a gente vai botando todos os aparatos ali que o Estado brasileiro, que eu não acho que deva ter na Armênia, por exemplo. A Armênia deve ser um tanto melhor do que o Brasil nesse sentido. Mas eu acho que o Brasil, ele de fato escancara as problemáticas de onde o seu dinheiro de imposto vai. Você não é uma coisa oculta. Você sabe o que acontece com o seu dinheiro de imposto, por mais que... E aí, mano, se for entrar na questão federativa ainda, pior ainda mais. Então, o argumento que eu usei foi, é muito melhor, às vezes,
aqui no Brasil, é muito melhor que você economize esse imposto seu que você pagaria para você ou dar para a igreja, ou você tentar fazer caridade com esse dinheiro, do que dar para um Estado para esse dinheiro, na verdade, contribuir para aborto, contribuir para um monte de coisa bizonha que o Estado brasileiro promove, tá ligado? É mais nesse sentido a questão da aplicabilidade. Porque esse ponto do Estado brasileiro ser legítimo, eu concordo plenamente. E tem um ponto, até que eu falei na live de ontem, que é o ponto que é o seguinte: tem uma coisa ainda pior que é da própria concepção do Estado moderno, que é o alistamento militar obrigatório. Tanto é legítimo você pagar imposto para um Estado que obriga homens de 18 anos a ficarem 2 anos à disposição do Estado, como escravos. Isso é uma problemática também. Eu acho que eu tô travando, né? Mas, enfim. Isso é uma questão. Isso é uma questão também. Só que eu falo lá que o problema é a legitimidade, que eu quero dizer que muita gente que vem que tá aí falando que é libertário e tal, essas coisas, e realmente confunde a questão do imposto ser roubo como se fosse uma verdade, como se fosse o próprio fenômeno de tributar fosse roubo. E o que eu quero dizer é o seguinte: o problema é a própria legitimidade do Estado, no meu entender. O ato de tributar. Evidentemente que aí você tem os problemas práticos que, de fato, você tá certo nisso. E na Armênia também tem um monte de... Eu descobri que eu não posso falar muito, porque uma coisa que eu falei uma vez sobre o governo da Armênia, uma russa falou a mesma coisa no mesmo dia, mesma coisa não. Falou uma coisa parecida no mesmo dia, e ela pegou 2 anos de cadeia. Então é melhor ficar quieto. Então, mas o problema, Rascunhos, é que eu entendo tudo isso que tu falou, só que eu acho que a problemática do imposto sobre a questão de ser roubo, ele se realiza muito mais porque pelo que eu vejo da DSI, inclusive daquele padre que tu chamou lá pra falar da DSI, eu tava dando uma olhada no livro dele, eu comprei o livro dele. Me parece que a igreja, o que ela tem como visão de Estado é muito mais uma visão de guildas do que a visão do Estado moderno. A visão do Estado moderno, o que é a questão federal, o que é a geopolítica, o que é a organização internacional desses Estados-nação, não parece ser algo parecido. Porque, cara, hoje, por exemplo, a Armênia se relaciona bem com muçulmanos, né, com o Estado muçulmano lá. E não se dava bem com judeus. Aí depois agora tá se dando bem com o judeu. Tá uma putaria do caralho. Mas enfim. Você, como o seu Estado, nação, se relaciona com outro Estado-nação que comete genocídios, que matam pessoas. Por exemplo, Estados Unidos da América. Você pagar imposto nos Estados Unidos da América, que contribui para uma máquina de assassinato. Tipo, que em um momento ou outro os Estados Unidos vai usar o seu armamento para bombardear pessoas inocentes. A própria noção de exército permanente, assim como o Jovenel narra no Poder, eu acho que já é problemático para um católico em si, o exército permanente. O exército permanente, ele se organiza de tal forma que, inicialmente, uma parte dele, aqui no Brasil, por exemplo, é feito para servidão não voluntária, e outra parte é para servidão não voluntária da própria nação, em prol dos militares. O tanto de benefício que o militar tem no Brasil para ter uma excelente vida, para se tornar rentista e para fazer diversas outras coisas que, na verdade, quebram a economia brasileira, para, na verdade, protagonizar lugares extremamente nichados, quebra de poder e ao mesmo tempo, simultaneamente, privilegiar o armamento em um determinado local que também exerce pressão sobre sua nação através da polícia militar. A polícia militar, ela não é militar à toa. Ela é parte da organela militarista do Brasil. E todo o esquema que, na verdade, anteriormente era feito, o que, na verdade, dentro do exército brasileiro é usado como modelo de guerra, é implementado dentro das polícias para ser usado civilmente contra a sua própria população. Só tem 3 lugares no mundo que tem a organela militar da polícia igual ao nosso. E os outros 2 são na África. E eles sofrem os mesmos problemas que nós sofremos. Corrupção dos policiais, altas taxas de assassinato e um crime organizado que realmente se organiza o crime para tentar combater a força que a polícia exerce militarmente contra a sua própria população.
Então, eu acho que é difícil um Estado-nação com exército permanente não estar simultaneamente também ameaçando sua população e participando internacionalmente de diversos ataques, chacinas, homicídios, bombas, matar inocentes, genocídio, a porra toda. E hoje, de fato, a gente sabe como se dão essas relações internacionalmente. Hoje, por exemplo, a guerra da Rússia e da Ucrânia. Tem países que estão ajudando a Ucrânia e tem países que estão ajudando a Rússia. Ativamente, para que as pessoas sejam mortas, armamentos. Você compra armas de outras nações para exercer poder sobre outras. A própria noção de bomba atômica. O Brasil tem bomba atômica para ameaçar, se fosse no caso, por exemplo, o governo comunista. O Brasil ele vai ter uma bomba atômica para ameaçar os aliados dos Estados Unidos. E aí a nação, ela continua contribuindo, entende? Tipo, eu acho muito complexa a visão do Estado hoje moderno para um católico, como o dinheiro é usado de imposto, ao invés da simplificação de doar para a igreja ou você mesmo tentar gerenciar a caridade ao redor da sua população, que de fato é efetivo. Eu vejo muito mais a questão, eu concordo com ele nesse sentido, na política, eu acho que sendo católico, ser utilitarista é muito poderoso. Porque você precisa ser efetivo no seu ato de caridade. E hoje, na verdade, o que a gente vê é que as pessoas estão ativamente... O Miori até fez uma postagem no Twitter. As pessoas hoje no Sul, elas estão botando placas, Jorge Cunha, para proibir as pessoas de fazerem caridade. Eu vi. Então, tu entende que, tipo... E ao mesmo tempo, o policial guardinha tá impedindo o cara de entregar comida. Será que não era melhor, eu fazer uma organização civil católica para exercer pressão nesses policiais e deixar a caridade ser feita? Do que financiar com que essa caridade seja travada? Pode falar, Pedro. Ô, Rascunhas, eu concordo plenamente com... Um instante. Eu mandei para você um documento que a gente está fazendo, que é o nosso manifesto. Nele, ainda não... Eu te mandei só a parte que já está, abre aspas, pronta, tá? Nada do que eu escrevi vai ser a versão final. Por quê? Porque a gente vai fazer uma assembleia no sábado, em que a gente vai mudar radicalmente muitas dessas coisas, mediante a discussão e tal. A nossa discussão vai alterar o teor final do texto. Isso é absolutamente normal. Mas já tem ali o término, a princípio, do que eu vou escrever. E aí eu escrevi usando os materiais. A IA, nesse sentido, reescreveu boa parte do texto em si, né? Mas eu já tinha escrito um texto muito similar a esse, só com mais referências na Liga Libertária, chamado Questões para a Admissão de um Catolicismo Libertário. Se você precisar de mais fontes, eu te passo ele. Em que eu faço uma exposição do que é, para mim, a conciliação entre o libertarianismo e o catolicismo. E ali na parte de princípios gerais em diante, eu ia mencionar as questões relacionadas ao próprio libertarianismo. Então aí eu vou continuar a exposição, né? Amanhã deve estar pronto já toda a parte que lida com o libertarianismo. Aí vai estar muito claro para você, tipo, o que a gente defende. Mas ali, só de você ler o que tem ali, são só 50 páginas, cara. Eu sei que você lê isso rapidão. Na verdade, para ser mais específico, são 45, cara. E ali você vai ter uma ideia muito boa do que a gente está tentando fazer e propor, velho. E eu queria saber se você topa entrar, se você topa fazer parte. Seria muito bom te ter aí, mano. É isso. Tô lendo aqui, batendo o olho aqui, é bacana isso aqui. Vamos ver só. Eu tô dentro do projeto aí. Não, calma, primeiro veja se as justificativas são boas. Primeiro, desculpa se não estamos falando merda, entendeu? Dá uma olhada com calma. Mas assim, tome seu tempo. Mas eu vou olhar, com certeza. Só que aí eu acho que se você tá me chamando e eu achar que tem alguma coisa que tá fora de eixo, eu acho que você vai também me ouvir. Por isso que eu aceitei tão prontamente, sabe? Claro. Não, e a gente vai discutir isso na Assembleia, né? Até porque, eu não sei se você vê ali, a gente foi bem aberto a pessoas de diferentes espectros políticos, né? Então, seria possível ser liberal, seria possível ser conservador. Só deveria estar contra essas coisas que a gente listou ali.
Tradicionalismo, cara, você pode ler com decadencialismo, tá? É porque a palavra tradicionalismo se encaixa melhor, né? Mas a ideia de que o mundo está decadente, que a ordem... E Nabote reconhece oficialmente o genocídio armênio. Sim. Podemos oferecer isso para você. Mais nada que obrigação, mas muito obrigado. Posso dar um argumento plenamente estatista aqui? Pode. O Senado brasileiro reconheceu, então todo brasileiro deve reconhecer. Vocês são safados, vocês estão tentando entrar em tudo da sociedade, pô. Se infiltrar. Mas eu vou ler direitinho aqui e depois você me explica. Depois, eu acho que você já falou na live, aí depois você me explica por que tá como manifesto Nabote, mas tudo bem. Porque Nabote é o nome do movimento. Nabote não é o nome de uma pessoa? Ué. É um mártir. Tudo bem. Beleza. Nabote é o nome do primeiro mártir que se recusou a entregar a sua propriedade para o rei Acabe. Mas é também, simultaneamente, o Rascunhos, um anagrama para não abisônio... Como é? Não aviano bisogno, que é Nós Não Precisamos, que é a encíclica, e é também o núcleo antitotalitário brasileiro de oposição à tirania e à estatolatria. Nabote. Aqui é Nabote de Jesus vender o rei Acabe. Eu tô vendo aqui. Não, beleza. A gente fala disso aí. Fechou. Só que... Não, eu só queria falar uma coisa do Malboro. Malboro, eu concordo plenamente com o que você falou da questão da polícia militar, a questão do exército permanente, o negócio da bomba atômica. Bomba atômica é imoral, no meu entender. A igreja põe umas condições e tal, mas eu acho que, no ponto de vista prático, é plenamente imoral também. E a questão de todos os estados modernos serem, na prática, imorais e legítimos, eu concordo também. Mas o que eu quero dizer nós temos que observar melhor essa declaração de imposto é roubo só, porque o que eu acho é que as pessoas levam... o problema do Estado... O Estado é imoral, logo o problema fundamental do Estado é que ele me tributa e ele não pode me tributar, então o imposto é roubo. Mas eu acho que de todos os problemas do Estado, o imposto ser roubo é apenas uma consequência. Entendeu? E porque o que eu entendo que até do ponto de vista libertário, o problema é a legitimidade em si. Sim, tá? Claro. Não da Estado. É claro, mas eu rebati 2 react aí, um react, né? Mas enfim. E por isso que eu levantei a discussão. Mas eu realmente não achei que seria visto como uma apologia à cobrança de impostos, como as pessoas viram. Mas eu até perguntei pra Dança. Não, pelo contrário, eu vi que no finalzinho do vídeo você deu uma... E eu sou... E pra mim imposto é roubo também. Eu cheguei a essa conclusão no final do vídeo, mano. Na atual circunstância, sim, porque não tem Estado legítimo. Eu cheguei à conclusão que, não atende às minhas condições. É porque eu vejo, cara, a Igreja Católica, eu vejo ainda... Eu tava vendo a DSI, mano, eu vejo muito a noção muito mais ligada pra noção de guilda do que qualquer outra coisa, mano. Eu não vi nada de Estado moderno ali. Nada de como funciona a federação, das relações geopolíticas, noções internacionais, a própria noção do imposto hoje no Brasil. Pô, e cara, do mundo, né, na verdade. Tipo, como essas coisas são gerenciadas, o que é gerenciar isso, né? Então, não sei, eu acho que há uma distância muito grande, tá ligado? Eu acho que tu também deve perceber isso. Não tem, e é pior ainda, porque mesmo quem tenta trazer pro dia a dia, são pessoas que nem o professor Schlag, ele é austríaco que vive nos Estados Unidos.
Então é complicado para ele entender a realidade de um país do Brasil. Assim, né? Eu acho que o Brasil não cabe na mente dele. Não cabe. E, infelizmente, no Brasil não há produção intelectual. Desculpa, não há. Então, quem vai estar disposto... o núcleo católico brasileiro ainda está correndo... Tá querendo... vou ficar quieto, isso aí que quase deu... Mas o católico brasileiro ainda não consegue entender que a DSI já respondeu uma série de questões práticas quanto juros e usura. E ainda está correndo atrás disso. Agora, não se consegue se dedicar na legitimidade dos impostos. Não consegue se dedicar o que é o bem comum, mínimo ou não. E são coisas que você... Porque aí é a função do intelectual secular. Ele tá bom. A doutrina moral da igreja diz isso. Então, como é que isso se aplica aqui? Nesse momento? Aí fica com essa porcaria aí de... Não sei se vocês gostam aí do distributivismo, né? 2 alqueires, uma vaca e desnutrição. Né? Fica com essa porcaria querendo dizer que distributivismo é a DSI, sendo que não pode ser, porque o distributivismo pode querer aderir à DSI, mas não é a doutrina social, porque a doutrina social não é uma cartilha econômica. Você que tem que se dedicar e fazer algo que você acha compatível. Por exemplo, se alguém pegar o libertarianismo e tentar adequar, aqui com todas as aspas possíveis, a DSI, maravilha, não tem problema nenhum. Não, esse é o convite. Esse é o convite da igreja com a DC. Sim. A igreja convida todos nós, com nossos pensamentos políticos, que nós peguemos ali o que ela apresenta, as dúvidas, as afirmações, quais são as questões ali a serem observadas por um católico, e que se coloque o conhecimento ali. Esse é o chamado da igreja em torno da DSI. É isso, inclusive, é uma das coisas que a gente vai fazer. Um momento ou outro a gente vai se debruçar sobre a DSI e nós vamos começar a tentar lidar com a noção da DSI com a nossa visão. Que é uma coisa que não foi feita no Brasil por libertários, né? Tipo, nem de pessoas de direita, na verdade. As pessoas de direita estão mais preocupadas em tirar direito dos nordestinos de votar. Essa é a grande preocupação hoje, assim, é matar e tirar direito. Pode falar. O Old Cogos tinha feito uma coisa muito legal, mano. Que tinha sido pegar os documentos fundamentais da DSI e tentar dar uma interpretação libertária. Mas esse Old Cogos sumiu, né, mano? Faz uns 7 anos isso aí já. O problema, mano, é que... Ele tá ocupado... Tá ocupado agora. Ele tá ocupado com... Tá trabalhando em função de Estado. Ele tá ocupado agora que ele tá com o magistério dele que tem 6 meses de vida. Mano. Tudo bem. O magistério dele que vai lidar com as coisas tem 6 meses de existência. Tá tudo bem. Então a gente vai fazer isso em um momento, uma hora ou outra, Rasco, dessa questão da DSI aí. A gente agora tá indo... tomou uma outra postura em relação a essas questões e sobre o catolicismo aí com o libertarianismo e tal. Principalmente por causa desses grupos autoritários, né? Que estão aparecendo aí no Brasil. Que o Rascunhos, inclusive, já concordou. Pô, vou pra Rússia toda hora, né? Essa tal pessoa aí... Essa tal pessoa se envolveu com a Ucrânia, então eu não posso, tá? Obrigado. Entendi. Fui chamado, depois fala. Escapou, né, mano? Pô, você vê? A mãe Rússia sempre me salvando. Ai. A mãe Rússia, tu vê? Trabalho dela, né, mano? Ser mãe. Saiba que o primeiro... O primeiro... Isso aqui é um fato, tá? O primeiro congresso internacional do Nabote será na Armênia. Será em Erevan. Pô, vamos. Tô zoando, não, tô falando sério, pô. Pô, vamos. Seria muito interessante. Mano. Não. A gente vai dar um jeito. Fique tranquilo que Nabote vai nos ajudar. Só pro Marlboro vir. Eu vou fazer com o Marlboro. Ei! Nem fizeram com o embaixador brasileiro lá em Israel. Não faz comigo. Quando o Lula falou que quando o Lula falou mal de Israel, o Israel pegou o embaixador brasileiro, fez um tour no museu, fez tipo reeducação, lembram? Ah, sim. Pra mostrar Eu vou fazer a mesma coisa com o Marlboro. Vou pegar o Marlborinho na mão,
e vou falar, ó, Malboro, aqui tá o Museu do Genocídio Armênio, vou mostrar assim, aí depois fazer uma provinha pra ver se ele entendeu. Based. Fofo. Based. Ô, mas por que tu quer fazer o primeiro encontro internacional da bota da Armênia, mano? É longe que só o caralho, meu irmão. Bem, nós conhecemos mais armênios do movimento do que fora dele. Sabe disso? Isso é mentira, pô. A gente conhece 3, 4 brasileiros que estão aqui no Brasil, pô. Não, eu tô dizendo Tá que o primeiro doidão, mano. congresso internacional Zero pessoas. Pô, no internacional tem o Paraguai aqui do lado. Não. O povo do Paraguai não me quer. Não te quer. Isso é verdade, Não me mano. quer. Isso Foi é recusado no Paraguai, Miuri? Eu fui odiado no Paraguai. Isso é bom O disso. cara só falou: tome minha cidade, me libere, eu serei sua militância, te dou tudo o que você quiser. Não, o Adam sim. O resto não. Guardando o suficiente, né? Paraguai, né? Inferior, né, mano? Não, mano. É porque eu tô dizendo que o resto do Paraguai me. O resto não, mano. Foi os caras aqui do chat, o Hector e a Camila, que tu achou que... Pô, mano, e a Camila te tratou bem, mano. Não foi essa galera. Foi só o Hector, mano, que te tratou mal, É mano. só o Hector que tava me xingando hoje no chat também. Uma galera. Desodiou, mano. Tu é Galera. chato pra caralho mesmo. Ah. Boa noite pra todos vocês. Vamos de anime. Anime às 3 da manhã, toma. Me vou não, vice. Amanhã eu vou acordar às 8 da manhã pra correr. Oi, fala, Rascunho. Então, vocês vão fazer de anime, eu tô indo então, eu tenho mais coisas pra fazer. Mas só falar uma coisa pra você. Eu vou falar um país que cobra 1% de imposto, certo? E é um país estritamente cristão, eles estavam querendo proibir o aborto de volta esses dias, e parece que vai conseguir. E cobra 1% de imposto pra quem ganha dinheiro pela internet, né? Como diria minha mãe. República da Geórgia. Tá maluco. Eu acho que seria bom. Eu imagino o Marlboro, né, no mar de Batumi ali, tomando banho de mar no Mar Negro, certo? Seria sensacional. Sou eu. A Geórgia é bom. É muito libertário que é ir pra Geórgia internacionalmente, assim, tem um movimento libertário importante. Então, pessoal. Força Libertários da Geórgia! Vambora. Vão! Vocês vão conseguir tirar esse 1%! Valeu. Tamo junto. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Boa noite. Tchau. Valeu. Tchau. Então não vamos ver anime, é isso? Pô, mano, eu acho que eu perguntar pro pessoal do anime me liberar aí, mano. Que amanhã eu vou correr cedinho, mano. Marlboro, já deixei separado um tripé, um microfone, tá tudo aí na mesa do Miorinha. Manda pro Sedex, tá, mano? Os cabos, tá tudo aí. Manda pro Sedex, tá, mano? Se eu fosse você, pegava esse microfone, que ele é original, passava o seu pro Adão. É isso que eu vou fazer.